Salve, salve, galera! Mais uma videoaula, semelhança de triângulo, matéria gostosa. Agora eu vou avançar um pouquinho o grau de dificuldade, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Qual que é a diferença desse exercício para os outros exercícios que nós fizemos? Aqui, pessoal, foi dado como referência um ângulo. Repara comigo que eu tenho a medida desse ângulo aqui. Ele deu para mim 2 risquinhos e ele disse que isso daqui também são 2 risquinhos. O que significa esse símbolo? Ele está dizendo que esses dois ângulos são iguais, têm o mesmo valor. Por exemplo, se aqui fosse 10 graus, aqui também seria 10 graus, tá? É isso que ele está dizendo. Agora, só para a gente poder entender um pouco melhor isso, o primeiro passo nesse tipo de exercício é separar os triângulos. Repara comigo que eu tenho 3 triângulos aqui. Eu tenho o primeiro triângulo nosso, que é esse daqui, eu vou colocar de verde para vocês, esse cara, e ele tem esses 2 risquinhos aqui, tá? Esse triângulo menor, ele tem esse lado que vale x, a parte de baixo que vale 1. Pronto, copiei o triângulo do jeito que ele tá. Eu vou pegar aqui, pessoal, eu não sei o valor desse ângulo, por isso que eu vou colocar um risquinho só. E eu não sei o valor desse ângulo, por isso que eu vou colocar 3 risquinhos. Esses risquinhos é uma simbologia que a gente usa só para dizer que esse ângulo aqui tem uma medida diferente que esse. Eu poderia estar usando, por exemplo, ângulo x, y, z. Eu poderia chamar esse aqui de A, B e C, mas ele resolveu colocar um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos. Feito isso, eu vou pegar esse triângulo pequenininho aqui, vou colocar ele aqui do lado para vocês. Primeiro passo. Aí eu tenho um outro triângulo, não sei se vocês viram, que é esse aqui, esse cara aqui. E eu vou fazer a mesma coisa nesse outro triângulo. Eu vou redesenhar ele aqui para vocês. Vamos marcar ele aqui. É esse carinha aqui, ele vem daqui de baixo. Ele pega essa outra parte de baixo e ele pega esse pedacinho aqui. Ele tem esse lado que vale 6 e aqui embaixo o 3. Agora eu vou tirar para você conseguir visualizar melhor esse triângulo. Olha ele aqui, E lembra também, que ele tem 2 risquinhos aqui. Vou marcar esses 2 risquinhos para vocês aqui, Pronto. Agora eu posso tirar esse triângulo aqui. Pronto. Igualzinho eu tirei. Eu não posso, pessoal, dizer que aqui é 2 risquinhos e eu não posso dizer que aqui é 3. Não dá para eu ter essa informação, tá bom? O exercício não falou nada. Agora, qual que seria o meu outro triângulo? Eu fiz com vocês aqui, 2 triângulos. Eu fiz esse aqui e depois eu fiz esse outro. Mas eu tenho sempre o meu triângulo grande, que é o grandão, esse que está de fora, Esse daqui... Vou colocar de vermelho para vocês. Ele tá assim, aqui, aqui e aqui, Esse é o triângulo. Agora você vai olhar só para o triângulo grande. Eu tenho no triângulo grande esse ângulo G aqui, que tem 2 risquinhos. Vou marcar aqui, 1, 2. Aqui no F eu não vou marcar os 2 risquinhos porque ele não pertence ao meu triângulo grandão. Ele pertence só a esse triângulo pequenininho aqui, Então, deixa ele. E eu tenho, se você observar, lembra que a gente tinha colocado aqui, um risquinho? Esse um risquinho, ele estava aqui, Então, ele pertence ao triângulo grande. Então, eu marquei só o que eu tenho do meu triângulo grandão. Agora, eu vou vir aqui e vou retirar isso aqui e vou colocar ele aqui do lado, Repara que eu tenho 3 triângulos. Vou colocar também as medidas. Esse lado grandão vale 6, aqui vale x, e aqui embaixo é 1 mais 3. Então, todo esse pedaço grande aqui é 1 mais 3 que vale 4. Então, eu tenho 4 aqui embaixo. Pronto. Agora eu tenho aqui, posso retirar isso aqui e jogar aqui. E você viu que eu consegui tirar 3 triângulos. Agora, pessoal... Bastante calma. Desses 3 triângulos, presta atenção. Qual que é semelhante com qual?
Para que um triângulo seja semelhante quando é dado os ângulos, ó, aqui foi dado ângulos, tá vendo? Ângulo, ângulo, ângulo. Ele me deu uma referência de ângulo. Eu preciso que pelo menos dois ângulos sejam iguais. Então, para que dois triângulos sejam semelhantes, eu preciso ter pelo menos dois ângulos iguais. Ter pelo menos dois ângulos iguais. Porque se eu tiver dois iguais, pessoal, o terceiro com certeza também vai ser igual. Eu vou provar isso aqui para vocês. Então, ó, se eu vou chamar esse triângulo aqui de 1, vou chamar esse triângulo de 2 e eu vou chamar esse triângulo de 3. O triângulo 1, ele não é semelhante com o triângulo 2. Por que que eles não são semelhantes? Aqui eu tenho esse ângulo que tem dois risquinhos, que é igual a esse daqui que tem dois risquinhos, ó. Tá? Esse é igual a esse. Mas eu não tenho mais nenhum outro ângulo que seja igual nesses dois triângulos. Então, eu não posso dizer que o triângulo 1 seja semelhante ao triângulo 2. Então, o triângulo 1 não é semelhante, não é semelhante ao 2, ao triângulo 2, porque ele só tem um ângulo igual. Agora, vamos comparar o triângulo 1 com o triângulo 3. O triângulo 1 com o triângulo 3, aqui ele tem dois risquinhos, aqui ele tem dois risquinhos. Aqui ele tem um risquinho, aqui ele tem um risquinho. Então, eu tenho já dois ângulos iguais. Então, eu já posso afirmar que o triângulo 1 e o triângulo 3 são semelhantes. Então, ó, o triângulo 1 é semelhante ao triângulo 3. Ao triângulo 3. Pronto, isso que é importante você saber. Muito bem. Se esses dois triângulos são semelhantes, eu vou agora brincar de fazer uma semelhança entre esse cara aqui com esse camarada aqui, ó. Vou brincar com esses dois. Pessoal, agora eu não posso fazer igual na videoaula anterior. Eu não posso pegar o meu lado deitado aqui, ó, esse meu lado deitado, eu não posso mais fazer parzinho com esse lado deitado. Esse lado que está em pé, eu não posso fazer parzinho com esse lado que está em pé, porque os triângulos não estão na mesma posição. Professor, por que que eles não estão na mesma posição? Porque, ó, repara comigo que esse ângulo de dois pauzinhos aqui, ó, que eu estou pintando para você, ele está na parte de cima. E esse outro de dois pauzinhos aqui, ele está do lado direito. Então, eles não estão na mesma posição. Então, quando eles não estão na mesma posição, eu preciso fazer semelhança olhando para os ângulos, tá? Então, os parzinhos que eu formo são os ângulos. Os pares são formados pelos ângulos. Mas como que é isso, professor? Não é difícil, pessoal. Ó, presta atenção. Eu vou apagar aqui, Você vem no triângulo aqui, vamos pegar aqui o triângulo pequeno. Vou começar do pequeno. Vou fazer do pequeno para o triângulo grande. Você vem no triângulo pequeno e escolhe um ângulo. Você tem o ângulo com um pauzinho, com dois pauzinhos, com três pauzinhos. Eu vou escolher o de um pauzinho. Se eu pegar aqui o de um pauzinho e colocar uma seta, ele está olhando para esse lado aqui, ó. Esse lado não tem medida nenhuma, então não me interessa. Esquece o ângulo de um pauzinho, não usa ele. Então vamos apagar aqui, ó. Vamos pegar agora um outro. Vou começar a pegar agora o de dois pauzinhos. Se eu pegar aqui o de dois pauzinhos, ele olha para esse lado aqui embaixo, ó, que vale 1. Aí eu vou lá no triângulo grandão e olho o de dois pauzinhos. O de dois pauzinhos está aqui, ó. Ele olha para esse lado aqui que vale quanto? X. Então,
esse lado 1 está para esse lado x, ó. Eu tenho que formar eles desse jeito. Vira, ó, aqui é o ângulo de 2 pauzinhos e aqui é o meu ângulo de 2 pauzinhos. Um do triângulo pequeno e o outro do triângulo grande. Pronto. Vamos continuar, ó. Você não começou no triângulo pequeno? Você volta para o triângulo pequeno. Vamos lá de novo. Tá faltando agora eu olhar para os 3 pauzinhos. Quem que os 3 pauzinhos aqui, ó, esse aqui, tá olhando para esse lado que vale x. Então, x está para... Agora, vamos no nosso triângulo grandão. Cadê o 3 pauzinhos? Pessoal, se aqui é um pauzinho, 2 pauzinhos, aqui embaixo é 1, esse daqui só pode ser o de 3 pauzinhos, o que sobrou. E o de 3 pauzinhos está olhando para quem? Para esse lado que vale 4, ó. 4, esse pedacinho aqui vale 4. Pronto. Agora você vai multiplicar isso daqui em cruz. O x vai multiplicar o x e o 1 vai multiplicar o 4. Pessoal, presta atenção, ó. X mais x, uma xuxinha mais uma xuxinha são 2 xuxinhas. Agora, x vezes x... Lembra de uma propriedade de potência que vocês aprenderam? Eu conservo a base e somo os expoentes, ó, da x ao quadrado. Olha lá, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, x ao quadrado é x vezes x. Então, x vezes x aqui dá x ao quadrado. E 4 vezes 1 dá 4. Como que eu resolvo isso daqui? Basta você descobrir que número que eu coloco aqui para elevar ao quadrado e dar 4. Que número que eu coloco? O 2, ó. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. Pronto, então eu sei que o nosso x aqui vale 2. Pronto, pessoal, descobri o valor desse lado aqui, ó, que é igual a 2. Então, sempre lembra, nunca esqueça que quando vocês forem trabalhar com semelhanças de triângulo, vocês precisam se localizar pelo ângulo quando os triângulos não estão na mesma posição. Tá bom, pessoal? Ó, vocês vão treinando bastante isso, que eu garanto que uma hora essa matéria vai ficar fácil para todos vocês. Um beijo, galera. Fica com Deus.